Olá, boa noite para todos os nossos seguidores, boa noite para os seguidores aqui da editora Caminhos Literários no nosso Instagram. Pois é, estamos de volta. Primeira entrevista de 2023, mas que honra estar com vocês aqui. É uma felicidade enorme para nós da editora Caminhos Literários contribuir com a cultura, né, do país, valorizando a literatura, cultivando o prazer da leitura, estimulando novos talentos, prestigiando os talentos já consagrados também. Nosso trabalho é incansável, viu? É verdade. Nossa missão vai além da edição e publicação de livros, muito mais. Acreditamos no poder da escrita, em sua essência, na sua capacidade de transformação, de evolução, de memória, de arte. Estou vendo que algumas pessoas já estão chegando aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindos. E a editora Caminhos Literários, ela direciona esforços sempre procurando o aprimoramento contínuo, né? Sempre, sempre, sempre. E essa é a missão da editora Caminhos Literários: abrir caminhos, semear a estrada, pavimentar as conquistas, conectar sonhos para inspirar novas realidades. E nesse intuito, a Caminhos Literários, entre outras ações, vem promovendo os encontros, esses encontros que eu tive o prazer já de participar de alguns, e a gente vai estar dando início aqui ao ano de 2023, a primeira entrevista de hoje, né? Com nomes consagrados, e aí aproximando você, aproximando o leitor, a obra do seu apreciador. Lembrando que todos os nossos encontros estão sendo gravados e vão estar disponíveis aqui no Instagram, tá? No site também, eles vão ficar disponíveis no Instagram. Depois de alguns minutinhos que acabar aqui a nossa live, a gente vai estar disponibilizando, e eu já convido você para seguir a gente aí. Se você não segue, simplesmente está dando chegou agora, então clica aí no botão seguir para você estar acompanhando todas as entrevistas, as novidades, os lançamentos, os eventos também que forem realizados. Muito prazer, eu já estava realmente com muita saudade aqui de estar nesses encontros tão especiais, que é a conversa, né, a nossa conversa com o autor aqui pelo Instagram da editora Caminhos Literários. Eu falo de Recife, capital pernambucana, esquentando para o carnaval. Hoje aqui tivemos o Galo da Madrugada sendo colocado lá, aquela, né, enorme, aquela ali na Ponte dos Guararapes. E convido você a visitar Recife também, quando você puder. Esteja aí, seja sempre bem-vindo. Hoje nós temos o prazer de recebê-lo. E ele já pediu aqui a solicitação, então nós vamos aceitar a sua. Rafael Galo é o nosso entrevistado de hoje, né? Eu já aceitei aqui em entrar ao vivo com ele. Pronto, estamos tendo conexão aí. Ô, Rafael, e aí, tudo bem? Como é que Tudo você bem? tá? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Fora o calor aqui de Recife, que tá grande, viu? Tá Meu, 33 graus aqui. meu Deus, cara, aqui em São Paulo já tá terrível, imagina aí. Aliás, até ia perguntar se o ventilador aqui tá fazendo muito barulho ou não. Não, não, tá tranquilo. Dá Tá pra ir, né? tranquilo, tá ótimo. Aqui Pelo tá, amor de Deus, posso continuar com o ventilador ligado, né? pode Então sim. tá bom. Ah, bom, aqui o vento não tá tão parado, tá ventando aqui, então assim, tá dando tranquilo também para mim. Estamos aí com calor em São Paulo, com calor aqui em Recife, e vamos, né, esquentar mais ainda com essa conversa especial. Legal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, que é o convite da editora Caminhos Literários. Eu vou apresentar, muita gente que está aqui já conhece, mas eu vou apresentar o Rafael Galo, que ele nasceu em São Paulo, paulista, no dia 23 de outubro de 1981. Rapaz, você tá no formal, rapaz? O negócio tá... Não, aqui a resolução da tela é ruim, isso me ajuda um pouco. Nesses momentos ajuda. Olha, o Rafael é um escritor brasileiro, né? Nasceu em São Paulo, vive hoje em São Paulo, é autor dos livros Dor Fantasma, né, que conquistou aí o prêmio José Saramago, teve Rebentar também, que conquistou o prêmio São Paulo de Literatura, e Réveillon e Outros Dias, prêmio Sesc de Literatura. E aí a gente vai começar a nossa conversa, Rafael, em nome da Caminhos Literários. Mais uma vez eu quero agradecer e dizer que é uma honra para a gente estar com você. E Imagina, observando, obrigado. Eu agradeço o convite. observando a sua obra
é impossível negar que a sua escrita, meu querido, é apreciada e reverenciada através dos prêmios que você tem recebido, né? Tem até uma história que eu recebi agora há pouco de toda a equipe da Caminhos Literários, eu quero comentar, mas eu não vou dar spoiler, não, vou deixar isso para ir daqui a uns 20 minutinhos mais ou menos. Eu quero começar ousando em perguntar para você se você escreve desde criança, quem foi a tua inspiração, esse dom é de família? Como é que começou a literatura, a escrita para o Rafael? Então, Jean, é uma coisa. Essa pergunta assim, tem duas maneiras de eu responder. Eu vou começar pela maior, porque aí a menor cabe na maior, Uhum. né? Mas, na verdade, assim, literatura mesmo, assim, né, de pensar, não, vou escrever um texto que possa ser de um livro, começou razoavelmente tarde, que foi, na verdade, quando eu escrevi meu primeiro livro mesmo, Uhum. assim, né? Aquilo foi o primeiro momento, eu estava perto dos 30 anos de idade, foi o primeiro momento que eu falei assim, não, deixa eu, né, pegar isso tudo que eu leio, que eu gosto e tal, e tentar realmente escrever, né? Eu não tinha o projeto de ser escritor, assim, Uhum. nunca foi uma ideia presente na minha vida, assim, como sei lá, como uma destinação, Uhum. né? Então, por exemplo, assim, o primeiro momento que eu olhei para mim mesmo como, tipo assim, talvez eu possa ser escritor, eu já estava com o meu livro na mão, assim, pronto, sabe? Impresso mesmo, segurando. Então, só que desde pequeno, eu sempre fui muito imaginativo, sabe? Sempre fui muito criativo, sempre fui muito da imaginação, assim. Então, desde as brincadeiras com bonequinhos, sabe aquela coisa de comandos em ação, né? Sim, Na minha sim, época sim. era esse o brinquedo, né? Que eu já brincava assim, meio que inventando histórias com eles, como se fossem assim, longas metragens, né? E aí eu desenhava também, e aí eu gostava de desenhos animados, eu gostava de histórias em quadrinhos, mesmo nos jogos de videogame, eu gostava dos que tinham histórias e personagens, assim, né? Eu não gostava dos que eram de esporte, por exemplo, eu gostava quando tinha Sim. personagens e tudo mais. E aí tinha muito essa coisa, eu acho que, de ser um pouco, como eu vou dizer, assim, um pouco globalizado, assim. Então, por exemplo, se eu gostava do Batman, vai que fosse, né? Uhum. Tinha o filme do Batman, o jogo de videogame do Batman, o bonequinho do Batman, a história em quadrinho do Batman, sabe? Tinha Tinha tudo. várias, né? Tinha tudo, assim, então tinha aquilo em várias plataformas, né? Vamos dizer assim. E eu gostava desse tipo de coisa. Então, eu me envolvia com tudo isso, né? E sim, me envolvia muito, inclusive na minha vida, assim, eu era muito introspectivo, meio tímido, assim. Uhum. Então, eu não falava quase nada, assim, quem me vê tagarelando hoje mal acredita, mas eu não falava quase nada. E aí, então eu ficava muito imaginando essas coisas. Então, por exemplo, assim, eu imaginava, sabe, tinha o filme do Batman, sei lá, só tinha lançado o primeiro. E se fizesse o Batman 2, como é que ia ser? Eu criava na minha cabeça o filme do Já Batman 2, roteirizava o filme, já já deixava. imaginava, sabe, como ia ser legal. E aí o jogo também, eu falava, pô, aí o jogo podia ser assado. Aí, não sei, podia fazer o bonequinho assim. Então Uhum. eu tinha essa coisa de imaginar tudo. E aí eu fui passando, eu acho, por entre essas coisas, mas que o motor, assim, o drive é sempre a imaginação e a Uhum. criação. Então, mesmo quando eu era pequeno, que eu desenhava, fazia histórias em quadrinhos, eu já vejo isso um pouco como um exercício de escrita. Não é escrita literária, não é escrita propriamente dita, mas, pô, se eu estou inventando uma história em quadrinho, eu estou inventando personagens, eu estou tendo que Uhum. lidar com um enredo, começo, meio e fim, diálogos. Quer dizer, parte da coisa eu já estava ali meio treinando, né? E aí depois na adolescência eu fui pra música, né, como muitos adolescentes, comecei a achar as bandas que eu gostava e tudo mais. Legal. E também, como igual eu era criança, eu gosto de desenhos, histórias em quadrinhos, eu vou desenhar. Quando eu Uhum. comecei a gostar de música, eu vou tocar e eu também vou compor as minhas músicas. Então fui aprender a tocar instrumentos, montei banda com um amigo de escola, e eu compunha minhas músicas. E aí, de novo, também escrevia letras, né? E eu Sim, queria sim. sempre queria escrever letras meio assim, sabe? Pô, diferenciados, não queria escrever o clichê do clichê, né? Então também Uhum. comecei atrás de letristas que eu achava mais interessantes, né? Então, de novo, assim, também é um treino com a palavra, assim, pô, olha que a palavra pode ser diferente, ela pode sair do óbvio, ela pode criar outros sentidos. Então, na minha visão, assim, tudo isso já era uma Já preparação era do uma preparação. escritor, de certa maneira, Uhum. né?
Então, assim, então, aí a resposta curta, eu vou começar a escrever literatura para valer ali perto dos 30, mas tudo isso que veio antes já estava me formando, porque para mim, escrever um Uma livro para... bagagem, vai fazendo as experiências que vão na música também, né? Que eu acho que Exato, vai ajudar sim, também na escrita da isso música. tudo vai, Uhum. sim, isso tudo vai trazendo, e ao mesmo tempo o motor que dá, né, dá propulsão a tudo isso é mais ou menos o mesmo, né? Mais ou menos a minha vontade hoje ao escrever um livro é a vontade que eu tinha quando eu era moleque de desenhar em cadernos, inventar personagens, inventar histórias. É a vontade que eu tinha quando eu era adolescente de pegar a guitarra e falar, meu, eu quero fazer uma música bem legal mesmo, assim, Legal. sabe? Uhum. Então é meio que a mesma coisa, assim, só que diferente. É verdade. Então foi 2012 o lançamento do primeiro livro, né? Que ganhou o prêmio Sesc, é isso? Isso, porque o Ganhou prêmio em outros Sesc é dias, é para... isso? Desculpa, já. O Réveillon e Outros Dias, né? Isso, Rever em outros dias. Porque o prêmio Sesc, ele é para originais, né? Uhum. Para livros não publicados. Então era aquela coisa, a gente escreve lá no Word, na minha época ainda era impresso, eu ainda imprimi, mandei as cópias lá. Então não existia o livro, existia só o texto que eu escrevi no meu computador em casa. E a ideia do prêmio, que é muito legal, inclusive, é a de revelar novos autores e Muito autoras, né? Então eu estava com tava com esses contos escritos, eu tinha, bolei, né, ali um livro que virou, né, o Réveillon Outros Dias, mas bom. estava naquela, né, falar, pô, e agora, o que eu faço com isso? Não sei como é que funciona, não conheço ninguém de editora, não sei para onde mandar, e aí eu vi alguns concursos e o Sesc era um deles, né, eu falei, vou mandar pro Sesc, mas era aquela coisa, o Sesc naquela época e hoje ainda, acho que hoje até mais, porque na época ainda tinha outros prêmios assim para inéditos, Uhum. hoje está bem escasso isso, infelizmente. Mas era o maior, é nacional, super concorrido, né? Ganha publicação para a editora Record, que é uma editora de grande porte e tal. E aí eu mandei, mas assim, pensando, eu perdi vários outros, né? Porque eu mandei para vários, assim, eu perdi dezenas, né? E aí nunca acontecia nada, eu falei, imagina, né? Se os outros ali, muito menores, não ganhei, vou ganhar o Sesc, que é E o aí? super concorrente. E acabei ganhando o Sesc, e aí foi que aconteceu, porque aí realmente, né? Eu publico o livro, e eu fiquei, bom, agora acho que eu sou realmente escritor, né? Acho que agora está acontecendo. Foi batizado, né? Foi batizado, assim, já no, É, né? Já vencendo estava o ali prêmio todo, Sesc aí de literatura, batismo, ó. E como é né? que foi receber a notícia, assim? Pô, ganhei o prêmio Sesc, como é que foi, assim, para você, esse momento, assim? Você disse, poxa, eu me encontrei agora realmente é isso que eu quero fazer. Como é que foi esse momento aí? Demora um pouco para cair a ficha, assim, né? Tanto que, assim, eu para mim realmente, assim, bateu esse lance de, eu falo, parece só uma sacada, assim, né? Uma força de expressão, mas não é, bateu para mim mesmo forte, esse negócio de ser escritor, quando eu estava com o meu livro na mão, assim, eu peguei o objeto na mão pronto, falei, pô, agora parece que sim. Mas, mas sim, é muito, é sempre inusitado, assim, o momento, né? Porque tanto o prêmio Sesc quanto o prêmio Saramago, que no fim tiveram muito em comum assim na minha Uhum. trajetória, eles são assim, uma pessoa te telefona, né, assim, não tem preparação nenhuma, não tem, olha, alguém vai te ligar, uma ligação importante. Não, você está ali fazendo suas coisas, está em qualquer momento, toca seu telefone um número estranho que você não conhece, nem sabe o que é, assim, e alguém fala, você demora para entender em geral o que está Peraí, acontecendo. só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Não, é uma Pois pegadinha? é, então, nossa, eu lembro que na época do prêmio Sesc, meu celular tinha quebrado, cara. E eu tava com o celular emprestado, assim, acho que da minha mãe, que era muito ruim, sabe, tipo aquela mãe, né, guarda o celular que não presta mais. Ah, se precisar um dia, tá lá, eu Pode peguei usar esse aí, aí. Então pegou o celular. eu nem ouvia direito o que o cara tava falando, e era do Rio de Janeiro, né, Uhum. porque a matriz, vamos dizer, do Sesc é do Rio. E aí o cara do Rio, chegou aquele número do Rio, era aquela época que tinha um monte de golpe por telefone, lembra que ficavam falando assim, a gente tá aqui com a sua filha sequestrada e tal. Sim, Eu sim, falei, sim. deve ser essas ondas aí, né? E aí o cara, não, pô, você ganhou o prêmio Sesc, assim, eu nem entendia direito. Eu falei, o Uhum. quê? Como assim? E aí, pô, demora um tempo, assim, pra cair sua ficha, sabe? É engraçado. Que legal, muito bom. Conta um pouquinho desse livro, como é que foi a prospecção, como é que foi para você escrever esse livro assim? Foi que te inspirou nesse primeiro livro?
Então, na verdade, o que que aconteceu? Eu estava trabalhando com música, né? Porque vinha dessa história, né? De Uhum. criação e tal, de gostar. E aí, na adolescência, eu comecei a gostar de música, eu levei, né, a coisa um pouco mais longe. E aí eu fui fazer faculdade de música, me formei, né, em composição e regência. E ao longo do curso eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava com trilha para audiovisual, né? Uhum. Que no começo era só 100% legal, porque eu falei, pô, bacana, estou conseguindo trabalhar com criação, né? Que era uma coisa que eu queria muito. Mas dali a pouco, bom, primeiro como todo trabalho cansa, esse cansou um pouquinho também. Segundo que eu comecei a ver que, de tudo que eu fazia, 10% era interessante para mim. Os outros 90% era aquela coisa, é propaganda, sabe, de, sei lá, de varejo. E olha que você tava com um tempo bem, né? Trilhas, música, uma coisa, tava bem, o tempo tava, o dia tava cheio pra você pelo jeito, né? Sim, sim, era bastante, era muito trabalho, era muita coisa, e eu tinha outras, eu estava tentando também entrar no mestrado, estava pensando numa carreira acadêmica, né? Eu comecei a trabalhar durante a faculdade, então trabalhava e fazia faculdade, né? Uhum. Então eu tava um tempo assim nessa bagunça, assim, né, nesse malabarismo da vida. E aí, assim, meio cansado do trabalho também, da parte chata do trabalho, né, da parte desinteressante. E acho que eu comecei a sentir que, tipo assim, não é só uma questão de criar, né? Criar por criar. Tem um mercado que vai fazer propaganda da promoção da semana e você vai criar a música de fundo disso, né? Uhum. É criação, mas não tem uma expressão, né? Não tem uma ideia, assim, que você fala, não, isso aqui é importante para mim, eu acredito nisso, né? Muitas vezes o cara te dá uma música, sei lá, de uma música que tá na moda na época, tá tocando na rádio, e fala, a gente quer um negócio que seja parecido com isso, mas diferente bastante para não ser processado por plágio, né? Mas parecido bastante para ser da mesma natureza. E aí você fala, pô, eu nem gosto disso, não é barato, mas você faz. E eu comecei a sentir falta acho que dessa expressão e de fazer coisas nas quais eu acredito, coisas que eram a minha escolha, ideias que eu gostaria de compartilhar. E aí eu comecei, como eu já vinha lendo há muito tempo, né? Uhum. Eu já gostava de livros assim há muito tempo. De novo aquela coisa, bom, eu gostava de desenho, desenhava, eu gostava de música, vou fazer música, eu gosto de ler, eu vou começar a escrever umas coisas também, né? E eu comecei a escrever muitos contos, já muitos, assim, dezenas, por hobby, assim. Uhum. Sobrou uma tarde livre na semana, tô com uma ideia de uma história assim, sentava e escrevia, assim, meio de improviso, assim, o que pintou? Tem essa Mas ideia. esse que você fazia, você participou de algum prêmio antes? Não, assim, só era por. Então, eu comecei só por hobby, comecei assim, só, tipo, vamos fazendo, Né? vamos, né, vamos pegando mão na coisa. Só que aí também eu comecei a encarar como se fosse aprender a tocar um instrumento musical. Porque qualquer pessoa que aprende a tocar um instrumento musical sabe desse processo. Quando você começa, você é terrível. Você fala assim, não vou conseguir fazer isso jamais. Não tem jeito, é impossível. E aí você vê que você vai desenvolvendo e você vai conseguindo. Eu falei, talvez com a escrita seja a mesma coisa. Eu tô ruinzinho agora, como de fato, estava bem ruinzinho. Mas se eu for treinando e for pensando no processo, for tentando aprender, eu vou melhorar. E eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a ler sobre escrita, comecei a pesquisar. Uhum. E eu comecei a melhorar a ponto de falar assim, não, agora eu quero começar a pegar alguns desses contos, os que eu acho que são mais interessantes, e fazer uma nova versão. E aí já mais a sério, já pensando, bom, e se eu fosse escrever um conto por um livro, realmente? Por um conto que eu acho que vale a pena estar num livro. Que eu, se eu fosse leitor e lesse esse conto num livro, eu Uhum. falo assim, pô, legal, gostei. Como leitor é algo que eu gostaria de ler. Né? Não é só algo, eu vou escrever porque eu tenho um grito dentro de mim que eu preciso libertar. Não, eu quero escrever algo que alguém que lê vai gostar também. Seja interessante para Né? Não, quem vai não ler, né? só, não só é legal para, né, para a pessoa de onde aquilo sai, mas para a pessoa para quem aquilo chega também. E eu comecei a desenvolver mais alguns contos, algumas histórias. Falei assim, pô, tá realmente, se eu me dedico, se eu trabalho, se eu penso, tô conseguindo fazer alguns contos. Aí que eu comecei essa fase de mandar para concursos. E aí, tanto de mandar alguns para concursos, quanto de pensar o livro. Já pensei, peguei assim, então desses aqui, vou selecionar esses 10 que eu acho que fazem um conjunto Uhum. melhor disso aqui. Vou retrabalhar, vou deixar bonitinho, vou montar um livro, mandar para editoras e
mandar para concursos enquanto isso e ver o que acontece aí. E eu mandei também para, cara, dezenas de concursos, dezenas, assim. Qualquer um que aparecia, eu mandava e nunca ganhei nada, assim, nada. Nunca apareceu meu nome nem na lista dos finalistas, nem menção honrosa, nada, né? Eu já tava assim, sabe, jogando a toalha, falando, acho que não é para mim esse negócio não, né? Acho que eu me iludi. E aí, enfim, aí nesse meio todo aconteceu o Prêmio Sesc. Ah, que legal, muito bom, bacana demais. É bom saber que tudo vai se encontrando, né? Vai sendo costurado ali devagarzinho. Quando chega, você está aí, né? Desde 2012, né? Primeiro, que na verdade foi o prêmio. E aí tem o livro Rebentar, né? Que fala sobre o desaparecimento de um menino aí de 5 anos, né? Aquele Felipe, que foi roubado da mãe depois de um leve descuido aí tudo mais. É um livro bastante emocionante e eu imagino que você gosta bastante desse livro também. Uma mãe depois aí de 30 anos, né, procurando pelo filho desaparecido, resolve investir nisso aí. E como é que foi para você escrever esse livro? Como é que nasceu essa história? Que só assim de fazer essa pequena narrativa agora, a gente já fica imaginando, já fica, enfim, já fica emocionado. Como é que foi escrever? Então, bom, primeiro, antes de falar disso, posso fazer um pequeno jabá? Pode sim. Breve. Vai sair uma nova edição do Rebentar, com texto revisado. Eu estou trabalhando nisso nesse exato momento. Então, esse ano mesmo a gente vai... Porque eu gosto da história, mas eu acho que na escrita, sabe quando passa um tempo e você olha para trás e fala assim, algumas coisas podiam ser um pouco melhores, alguns detalhes. Então, estou trabalhando nisso. E vai ser uma nova edição com texto revisado, assim, uma nova versão que eu estou bem feliz com isso, bem empolgado, né? Mas, enfim, eu comecei porque aí foi aquela coisa, né? Aí, escrevi os contos lá, sozinho na minha casa, como hobby, depois com uma ideia de, tipo, talvez ser um livro, mas ainda não era. Aí aconteceu o Prêmio Sesc, aí de repente falou, bom, agora então eu escrevo e o que eu escrevo vira livro, né? E aí eu continuei procurando histórias, né? Falei, bom, eu gosto de escrever contos e tal. Também tem um livro de contos que vai sair, acho que ano que vem, 2024. E estou o tempo inteiro escrevendo contos. E eu estava procurando mais histórias, assim, sabe? Tipo, então, sei lá, quais histórias a mais eu vou colocar no próximo livro? E aí, no meio de pensar essas várias histórias, apareceu essa história do Rebentar. Que é a história de uma mãe de um filho desaparecido, né? Aquela história de, tirou o olho do menino de 5 anos, tirou o olho dele por 10 minutos, nunca mais vê, nunca ninguém sabe o que aconteceu e tal. Mas eu queria falar, eu quero uma abordagem diferente, né? Eu não quero thriller, assim, será que vai encontrar, será que não vai? Eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer isso. Vai ser depois de muito tempo que se passou esse desaparecimento, vai ser o momento em que essa mãe decide, de forma muito fora do usual, decide falar assim, não, então essa história acabou e agora eu vou recomeçar minha vida. Eu passei 30 anos buscando de todas as maneiras, esperando, sofrendo, acreditando que ele vai voltar, e agora é o momento de, por mim mesma, né, definir o encerramento disso, assumir que ele não vai voltar e seguir com a minha vida. Eu falei, uma história pode ser interessante, pode ser diferente, tem temas aí que me interessam, e aí coloquei lá no meu hall de ideias para contos. Mas aí foi passando, né, eu fico ali pensando, né, na ideia por um tempão, eu comecei a ver, bom, mas espera aí, né, é uma mãe que passou 30 anos esperando pelo filho voltar, procurando por ele, sempre crente de que ele poderia voltar, de repente ela decide encerrar essa história, então ela vai ter que fazer um monte, inclusive procedimentos práticos, né, para isso, para esse encerramento. É um encerramento difícil, é um processo de luto difícil, longo, não dá para ele acontecer em 10 páginas. Não dá. Né? Não faz jus a essa história. Então ele não é um conto. Não dá para ser um conto. Eu falei, vai ser o meu romance, né? Vai ser minha narrativa longa. E aí eu comecei a escrevê-lo, né? Assim, eu estava até com outro romance que coitado, esse outro romance está sempre perdendo a vez. Aí eu terminei o Rebentar, mesma coisa. Eu falei assim, então vou voltar aquele que eu larguei para escrever o Rebentar. Aí comecei a trabalhar nele de novo, aí larguei para escrever o do Fantasma.
Então, enfim, mas aí eu peguei essa história do Rebentar e falei, não, vou escrever um romance. E aí escrevi, né? E aí também, aí felizmente foi publicado também pela editora Record, né? Que topou, gostou do livro, topou. E, enfim, e aí ele aconteceu e de novo, né? É uma história que eu gosto muito, que há uns tempos eu estava um pouco assim, mas putz, eu gosto, mas eu vacilei nos diálogos, sabe? Eu vacilei nisso, eu vacilei naquilo, né? Assim, como eu continuo, né, estudando, pensando sobre literatura, né, dando Sim. oficinas e tudo mais, eu estou sempre, né, com reflexões sobre a escrita e sobre a construção. Então aquela coisa, né? Passam alguns anos, você fala assim, eu podia ter feito melhor, né? E aí agora eu tive a chance, eu falei, quer saber, vou tentar, então vai acontecer isso. E ao mesmo tempo era uma história que eu não consegui, eu gosto tanto da história que eu não conseguia simplesmente, então tá, é um livro que hoje eu não gosto muito, né? Acho que tem problemas na escrita, não é um livro Uhum. do qual eu morro de orgulho, mas então tudo bem, fica para trás e vou para as próximas. Eu não consigo fazer esse movimento também, porque eu olho para a história e falo, nossa, essa história é muito importante, ela precisa, sei lá, se eu pudesse ter esse cuidado melhor retorná-la, assim, refazê-la de uma maneira que hoje eu olho para o livro e volte a gostar muito dele, Uhum. era uma coisa que eu queria, e, enfim, e vai acontecer, então estou super feliz com isso também. É isso, pô, que legal, bacana demais. Olha, agradecer todo mundo que está participando, tá aqui entrando na live, o pessoal que está, arrebentar é perfeito, vários elogios aqui, não sei se você Obrigado. chegou a ver, mas vários elogios aqui. Arrebentar vai ao âmago da questão, Obrigado. a Lili, tá, Arrebentar é lindamente sensível, excelente livro, Tássio Ribeiro. Pô, que bom. Arrebentar foi uma leitura inesquecível. A Camila está falando aqui. Camila e seus livros, né? É o nick aqui. Que legal, ó, Camila. Abraço. Agora paro. Quando eu tô falando, eu não consigo ler, porque senão. Né? Eu Mas estou legal, tô vendo o tentando Tássio prestar aí atenção em também. tudo aqui. Estou tentando prestar atenção em tudo aqui. Bom, e no ano Muito passado, bom, né, obrigado. 2022, você foi vencedor do prêmio literário José Saramago, né, 2022. A maior, né, e importante premiação da língua portuguesa que revelou Walter Hugo, né, em 2022, pelo romance Dor Fantasma, né? O júri Uhum. contou aí com vencedores consagrados José Luiz Peixoto, Gonçalo Tavares, João Tordo e vários outros. Conta a história desse livro especificamente para a gente agora. Dor Fantasma, o romance Dor Fantasma. O Uhum. título impacta tanto assim com a história do Rômulo Castelo, ou o Rômulo Castelo impacta o título? Como é que é essa história aí? Tem que a gente pode... Então, esse. Aí de novo, né? Aí eu lancei o Rebentar em 2015. E aí já é aquela coisa, né, de quem escreve, né? A gente está sempre buscando as próximas histórias, né? Então, eu já comecei, bom, tá, lancei o Rebentar, agora, pô, qual é a próxima história que eu vou escrever? E aí teve de novo aquele romance, coitado, beta ali, que de novo eu voltei para ele, larguei ele de novo. E aí eu comecei a escrever o Dor Fantasma em 2016 e, e aí eu terminei uma primeira versão em 2019, que foi bem no final de 2019, aí ainda mandei para um editor e tal. É, mas é aquela coisa, né? Aí já entreguei falando, olha, sei que está no fim do ano, né? O momento é ruim, mas pelo menos já entra com o livro em 2020 aí na editora, né? E aí aquela famosa frase, né? Aí veio 2020, né? Enfim, aí parou tudo, né? Eita, E, e aconteceram muitas coisas, né? Nossa, aconteceram muitas coisas foi verdade. na minha vida pessoal, né? Que me fizeram entrar numa certa crise com o livro, com a escrita, muita coisa no mundo, né? Porque teve isso, né? Se qualquer pessoa pensar, pô, de 2016 para cá, olha como as coisas mudaram, né? Cara, e muito, 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 muito Tudo incrível. mudou demais, assim, né? Então, eu sei que eu não estou sozinho nessa, porque eu converso com muitos amigos e amigas escritores, assim, que era aquela coisa, né? De repente estava escrevendo um livro e parece que o mundo, sabe, passou assim, e de repente está com um livro na mão que você fala, esse livro parece não mais fazer sentido para Uhum. o mundo de hoje, né? Então,
por exemplo, sei lá, eu lembro de amigos falarem assim, nossa, estava escrevendo um livro que era de um casal em crise, né? Sei Uhum. lá, de uma traição. De repente tem uma pandemia com centenas de Sim. milhares de pessoas morrendo, e governantes ofendendo as pessoas e desprezando, né? Uma tragédia gigantesca que se redobra, né? Aí você fala, pô, e aí no meio desse pandemônio, eu vou chegar com um livro que fala de, uma, de um casal em crise. Eu, né, o Cudor Fantasma, eu vou chegar com um livro que fala de um pianista que toca música clássica, sabe? Tipo, sabe? Parecia ter perdido validade, inclusive, né? Então foi um Uhum. período muito difícil, assim, que eu, inclusive, acho que ao longo de 2020, 2021, eu não escrevi, assim, quase nada, nem de contos, assim, não escrevi quase nada. Entrei numa baita crise, assim, pessoal, numa crise com a escrita, fiquei sem saber o que fazer, e algumas pessoas Foi, leram essas primeiras versões foi do... meio que um bloqueio assim, criativo, alguma coisa que aconteceu? Foi além, Jean, na verdade, assim, acho que foi uma crise mesmo, assim, de muitas Uhum. coisas, né, inclusive pessoais, assim, mas de olhar, assim, e falar assim, meu, não, tem, tudo que eu estou fazendo tem que mudar. Né? Assim, Uhum. isso que eu estou fazendo perdeu a procedência. Meio como, sei lá, acho que para muita gente a vida fez isso. Né? Tipo assim, o modo como eu vivi até agora não cabe mais. Né? Não cabe mais. Tem que ser um outro modo de viver. E eu acho que para quem escreve, modo de viver é quase uma tradução do termo escrever. Né? Assim, no Sim. dicionário do escritor, o verbete escrever poderia estar lá, modo de viver. Né? Então isso também precisou mudar. Né? Assim, a minha escrita precisou mudar, a minha relação com a escrita, com as coisas. E foi um processo difícil, foi um processo longo, né? Então, todo esse período meio que fiquei, assim, numa grande crise, quase que o Dor Fantasma, assim, foi pro lixo, sabe? Foi muito pouco, porque inclusive as primeiras versões que eu escrevi, algumas pessoas leram e não gostaram, né? Assim, Uhum. o próprio editor, o primeiro que recebeu lá em 2019, também, né, não se interessou por publicar. Depois de novo isso aconteceu, aí passou, eu mandei para outro editor, também não quis, né? Então eu tava assim já jogando a toalha, assim, né, pra caramba. E e aí de novo, né, como eu falei, o Prêmio Sesc lá, pô, perdi tudo que é concurso, né? Perdi o concurso de contos da prefeitura de Piraporinha da Serra, sabe? Vou ganhar o Prêmio Sesc, que é nacional, super concorrido, não vou. O Prêmio Saramago foi a mesmíssima coisa, assim, pô, né, editores não Que quiseram, veio nessa amigos, situação toda que estava acontecendo com você, né? sim, Veio tudo isso e, tipo, já era claro, uma forma. Pô, lá em 2012, eu estava. Fiquei surpreso. Agora eu estou vivendo essa situação, acho que ali no meio, assim, na tua cabeça, eu acho que você disse: peraí, será que agora vai? Será que está do jeito que realmente. Eu creio que deve ter passado isso no pensamento, não? sim, mas eu, pelo menos, a minha tendência é sempre achar que, ainda mais comigo mesmo, né? Com os outros eu Uhum. sou otimista, mas comigo eu sou bem pessimista. Eu Ô, sempre acho, não, Rafael, vou me só para ferrar, não vai dar certo aqui não. um recadinho aqui que a gente é da Ângela, ela está dizendo assim: nunca jogue a toalha. É, pois é. Então, hoje eu sinto isso, mas assim, na hora que a gente tá lá, né, Uhum. no ringue lá, tomando as porradas lá da vida, que você fala assim, nossa, eu vou morrer, né? Você fala, pelo amor de Deus, alguém jogue a toalha por mim, né? Porque daqui a pouco eu vou morrer. Uhum. Então eu tava um pouco nessa, né? E de novo, assim, pô, se ninguém aqui gostou do. Meus amigos que leram não gostaram, os editores não gostaram, né? Pô, prêmio Saramago, sabe, assim, que né, como você falou, os jurados foram vencedores de edições passadas, né? Uhum. Alguns dos jurados foram o José Luiz Peixoto, o Walter Ugumãe, o Bruno Vieira Amaral, que, na minha opinião, Gonçalo Tavares, João Tordo, são dos maiores escritores atualmente, assim, ponto. Eu falaria isso antes do Prêmio Saramago, já falei para muita gente. Hoje eu Uhum. sou super suspeito para falar isso, mas são, para mim, assim. E eu falo, cara, esses caras dessa estatura vão ler o meu livro? Para eles, o meu livro deve ser uma piada, né? Imagina, né? Nunca que eles vão escolher o meu. E, bom, escolheram, né? E aí foi de novo esse momento de falar assim, nossa, né? É muito estranho quando você não, não é bem sucedido, vamos dizer assim, né? Não, no sentido assim, não bem sucedido de rico, nada, mas assim, não sucede
as coisas não se sucedem bem. Né? No que seria o mais provável e mais fácil, e aquilo que parece mais difícil, mais distante, mais impossível, pumba, você, né? É, sei lá, é como aqueles times da Copa do Mundo, assim, que perde do Azerbaijão e ganha da Argentina, sabe? Você fala assim, mas como assim, né, cara? Você perdeu para um time que era o mais zebra e você ganha do time que é o mais, né, forte, assim, é meio essa sensação, Uhum. sabe? Entendi aqui. Estava vendo aqui a Albano Martins, ele falando que estive na entrega do prêmio, Ah, Saramago, achei belíssimo o legal. trecho do livro que o Bruno Amaral leu. Parabéns ao autor, já fiz a compra e aguardo a chegada. Falando aqui. Uau, que legal, você estava lá. Pô, que legal, Albano. Bacana. Legal. Obrigado. Seguinte, queria fazer essa questão de se falando de ler, deu essa parada na época da pandemia, tal, teve os problemas, e tudo mais. Mas você se considera um escritor assim compulsivo, tipo, acabei esse aqui, já quero outro, já estou escrevendo outro, já começo a escrever. Como é que é esse essa teu processo de criação, assim? Acaba um, já vai com o outro, ou dá uma olhadinha, fica tratando com mais carinho, passa mais um tempo, ou as ideias vão fluindo, 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 e quando vê, você já tem outro livro na mão. Eu acho que. Eu não me considero compulsivo, mas eu acho que eu penso o tempo inteiro, praticamente. Né? Eu penso o tempo inteiro nisso. Então, mesmo que eu não esteja escrevendo, de fato, eu tô com essas ideias na cabeça, assim, quase que em tempo integral. Né? É claro que assim, né? Tipo, agora tô prestando atenção no que eu tô fazendo, tô prestando Uhum. atenção né, no que eu tô falando e tal. Mas no cenário geral, assim, de fundo, é, eu tô sempre com ideias, assim, eu não sei viver sem estar pensando em ideias, Então, assim, até para dormir, como eu tenho, enfim, a cabeça muito assim, o que eu faço para dormir é ficar tendo ideias que não servem para nada. eu gostei da Então, minha cabeça muito assim. Você- então, tipo assim, por exemplo, quando eu quero dormir, porque antes eu tinha muita É. dificuldade para dormir, até por essas coisas. Eu fico pensando assim, por exemplo, escolho uma banda que eu gosto e falo assim, se lançasse um best-of dessa banda, quais seriam as músicas que estariam nesse disco? Aí eu fico, Uhum. sabe, eu faço o tracklist ali, penso as faixas, penso, cada desse disco vai ser essas duas, daquele vai ser Uhum. aquelas duas. E aí eu durmo, assim, porque é uma ideia que não serve para nada, né? Porque a banda nunca vai ligar para mim e falar assim, ô Rafael, a gente quer fazer um best-of. Viu? Escolhe as músicas pra gente, É mas serve verdade. para para essa minha cabeça, essa bitola que tá sempre girando, começar a girar em falso, sabe? Não ficar Uhum. girando, tipo assim, porque se eu começar a pensar a história, eu vou querer levantar, vou escrever, não, então eu vou anotar essas ideias, então eu nem vou para esse lugar, eu vou só para esse Uhum. lugar onde ela fica rodando, mas ela tá Rodando. rodando em falso, Uhum. rodando para nada, e eu durmo. E nesses momentos assim, você lê livros de outros autores, quais os que são referência aí para você? Vou ler aqui, gostei desse, pega o livro ali e tal. Quais são os autores que você gosta? Se tem alguma pessoa que te inspirou também, que você, tipo, olha assim, poxa, tem uma inspiração legal com esse autor? Não, sempre, assim, para mim, a leitura ela é até um estudo, assim, né? Uhum. Enquanto eu tô escrevendo e tal. E aí, para mim, tem os dois lados, assim, tem as pessoas ou os livros que tratam de um tema, né, que tem a ver com a história que eu escrevo, então, eu vou ler isso porque eu quero ver como é que a Uhum. pessoa tratou esse tema, que ideias ela Sim, sim. trouxe, né? Então, por exemplo, agora que eu estou revisando o Rebentar, eu estou lendo um romance que também fala da mãe de uma criança desaparecida. Falar, de repente, traz algumas luzes novas. Por outro lado, também tem a questão não do tema ou digamos, dos eventos, dos fatos da história, mas da linguagem. Né? De repente tem alguém que a história é completamente diferente, mas o modo de tratar a linguagem é um modo que me atrai. E que, inclusive, em geral, são esses que mais me influenciam. E aí, de novo, vou parecer super suspeito, mas faz tempo que é assim já, que para mim a literatura portuguesa contemporânea ela é muito assim, eu me identifico muito com ela. Uhum. E
Então, José Luiz Peixoto, Walter Ugumãe, Gonçalo Tavares, Dulce Maria Cardoso, Inês Pedrosa, são todos escritores e escritoras aos quais eu volto, né, porque eu falo, bom, esse pessoal aqui parece que é quase uma aula mesmo, assim, sabe? É quase fazer um workshop com a pessoa. Alguns brasileiros contemporâneos também, que eu tenho lido muito, Adriana Lisboa, Andréa Del Fuego, Maurício de Almeida, João Carrascosa. Então são as pessoas que eu vou lendo, assim, e o próprio Saramago, que fazia um tempo que eu não lia, assim, né, porque foi aquela coisa lá atrás, eu li muito dele, assim, eu li um monte de vários dos romances dele, e depois eu quis variar um pouco, né, as minhas leituras, e acabei ficando um tempo sem voltar para nada do Saramago. E esses dias eu peguei um livro, né, com essa coisa do prêmio, falei, deixa eu pegar de novo para ler, né, e aí, pô, eu li e falei, cara, super influência também, sabe? E volta a ser, né? Então, acho que essas coisas são sempre super importantes, super importantes. Aquele papo, assim, que algumas pessoas têm de, tipo, não vou ler nada para não me influenciar. Cara, para, não existe, sabe? Imagina um músico de jazz, falar assim, eu não ouço jazz para não me influenciar, eu só toco. Pô, cara, então você não toca nada de jazz, você deve estar fazendo, sei lá o que, né? Você falou em música, como é que tá aí essa teu relacionamento com música também? Você deixou um pouco de lado, ou você, nos momentos aí que tem um tempo, virou é mais um hobby? Como é que é a história de música aí contigo também? Ainda continua fazendo? Hoje é mais um hobby, assim, né? Hoje eu não tenho nenhuma atividade, assim, laboral com a música, nem pretendo ter, mas sim, é um hobby, eu tenho meus instrumentos aqui em casa, eu toco, às vezes eu gravo eu tocando, eu posto nas minhas redes sociais, assim, mas é mais por brincadeira mesmo, assim, aí, e para mim é muito prazeroso, isso é muito legal, sabe? Tipo, por exemplo, várias vezes eu já pensei, pô, às vezes eu gravo eu tocando piano e cantando, né? Eu falo, pô, de repente eu tenho equipamento aqui para isso. Eu poderia ligar o notebook, né, ligar um software de gravação, um microfone melhor, uma câmera melhor, iluminar, fazer a coisa toda mais bonita, depois tratar, mixar, fazer a coisa. Aí eu falo, bom, se eu esperar eu montar todo esse circo para eu gravar um vídeo para o Instagram, eu nunca vou fazer, vai me dar preguiça toda vez, né? Então, então acaba que, tipo assim, eu gravo, boto o celular mesmo, boto o microfonezinho que eu ligo no celular e gravo, desafino, né? Não canto, né? Não sou um grande cantor, mas assim, mas pelo menos é o meu jeito de, tipo assim, olha, tem uma música aqui que eu toco, de repente gravo, posto, às vezes alguém comenta, fala, que legal, ficou legal, sabe? Né, assim, uma versão um pouco diferente. Então, sei lá, hoje a Um hobby. minha relação é essa, né? Agora, fazer uma pergunta, sei que talvez seja até um pouco complicado de se responder, porque assim, eu tenho certeza que você gosta de todos eles, mas assim, do Fantasma, Rebentar, Réveillon e Outros Dias, desses três aqui, qual que você tem um carinho especial, ou Não todos eles? faça isso, não faça isso, não faça isso. Não, não dá. Aí eu vou dar aquela resposta mega clichê, são como filhos, não dá pra você escolher qual é. Eu imaginaria. Eu digo, não, Não, eu vou perguntar, porque realmente tem. É igual sabe, ser músico, né? A gente vê muitos cantores dizendo, olha, eu entrevisto alguns, já entrevistei vários cantores, e assim, a gente sempre perguntava, ele disse, olha, aí o Jean, cara, eu adoro esse álbum, assim, todas as músicas, mas olha, tem um assim, mas eu não vou falar não, porque são filhos, né? Eu não vou dizer não, porque senão vai que o pessoal acha que eu gosto mais dessa música, então assim, se eu vou fazer a pergunta por fazer, mas eu não, acho que para. e tem uma coisa curiosa também, assim, que parece clichê, mas não é, a gente falar, porque assim, eu nunca vou saber como é a experiência de ler o Rebentar. Eu nunca vou saber qual é a experiência de pegar o Dor Fantasma e ler, por exemplo, sem saber nada do livro. Como um leitor qualquer pega o livro, não sabe, né, eu sabia muito pouco e lê aquilo e tem a experiência só de ler o próprio livro, de como o livro se apresenta para essa pessoa, né? Para mim, sempre, né, quando eu penso, por exemplo, no Réveillon em Outros Dias, ele é esse livro que eu estava lá num quarto sem pensar que ia ser publicado e eu escrevi. Você me fala em Réveillon em Outros Dias, a imagem que vem na minha cabeça é eu escrevendo lá assim, tipo, não sei que isso vai dar,
sabe, de novo meio em crise, né? Tipo assim, Aham. com a música, com a criação, e deixa eu tentar um negócio. Então, assim, ele vem misturado com tudo isso, sabe? Vem grudado nele tudo isso. Como, sabe aqueles, sei lá, aqueles barcos naufragados que são cheios de cracas, assim, cheios daquelas coisas, assim? É meio isso, só que num sentido mais bonito. O craca é meio feio, né? Desculpa. Mas, assim, essas coisas que, tipo assim, eu não consigo enxergar nenhum desses livros só como o livro é. Eu sempre enxergo a experiência Uhum. de vida que foi escrevê-los, assim. E isso soa mega clichê, mas eu juro que não é. Tipo assim, eu não dá, não consigo, assim. Eu já sei que, tipo assim, pra mim, Dor Fantasma vai ser pra sempre Aham. o livro também que, pô, aconteceu tudo isso. Eu lembro, se eu falei Dor Fantasma, na hora minha cabeça se Sim, sim. preenche completamente da cerimônia da entrega do prêmio lá em Portugal, por exemplo. Né? Legal. Então eu não sei como é o livro do Fantasma. Eu só sei como é a experiência de vida do Fantasma. Essa pergunta ela vai se estender aos nossos telespectadores, o pessoal que está aí também. Se você quiser fazer alguma pergunta aqui para o Rafael, pode fazer, fiquem à vontade. E olha, como é que é ser escritor aqui no Brasil? Me conte, Ah, conte a todos nós. Como é que é é, ser escritor, Rafael? é muito difícil e, e o que eu vou falar agora eu não estou falando só por mim não, tá? Não pega tipo assim, vou falar como é ser eu enquanto escritor, não. Mas é pelo que eu vejo de muitos colegas e amigos e amigas. Eu acho que o nosso ecossistema literário e editorial, né, como um todo, ele tem muitos problemas, muito sérios, assim. Ele é muito subdesenvolvido, né? É triste falar isso, mas também não vou, sei lá, não vou ficar dourando a pílula quando eu estou vendo, por exemplo, amigos e amigas que escrevem muito bem, que têm trabalhos nos quais eu acredito, que levam o seu trabalho a sério, mas que de tanto, sabe, terem recursos de editora, não serem reconhecidos, ou estarem sujeitos a vicissitudes do mercado, assim, sabe, até Uhum. de, não, eu consegui, uma editora topou publicar meu livro, aí publica aí, sei lá, daqui uns anos a editora fecha, porque às vezes nem é culpa da editora, assim, é porque a economia, né, e a cultura no Brasil é essa maluquice toda sempre, né, e aí, pô, o livro está na editora, a editora fechou, você meio que perde o livro, sabe assim. Uhum. Então a gente vive com tanta dificuldade, sabe, muitas vezes, e aí eu estou falando por todos, Sim. isso começa a realmente abater a crença das pessoas nelas mesmas, assim, a forma como Uhum. elas se veem como escritoras. Chega uma Uhum. hora que eu passei por isso, né? Assim, eu tive o imenso privilégio, a sorte de ganhar o prêmio Saramago, mas eu tava nessa também, eu tava de, pô, depois de tudo, sabe? Publiquei Uhum.2 livros, ganhei prêmios, Sim, e ainda sim. tô aqui, sabe? Batendo cabeça, né? Não conseguindo publicar um próximo Uhum. livro. Você começa a acreditar que você não vale a pena, né? Porque, assim, em último grau, a nossa sanidade é feita disso, né? É feita de, bom, eu olho para as coisas tais como elas estão acontecendo e eu percebo, bom, então, né, mesmo Uhum. que eu ache que meu trabalho é bom, se ele não está chegando em lugar nenhum, talvez ele não seja, Sim. né? Em parte isso é saudável, Fica pensar isso. pensando, né? Fica imaginando o que aqui pode estar. Claro, mas ao mesmo tempo, se a gente tivesse um ambiente que é mais, sabe, mais justo, mais reforçado, com mais oportunidades, né, para muitas pessoas, a gente não teria que topar tantas vezes com essa cabeçada na parede, que vai nos fazer, inclusive, muitas vezes desistir, ou como a gente estava falando, de jogar a toalha, né? Uhum. Então isso é difícil, isso é ruim, e eu acho que, em geral, é especialmente difícil para escritores. Acho que artistas em geral no Brasil, né, é difícil, mas para escritores, né, como a literatura não está assim, né, no centro da convivência das pessoas, do debate, é muito difícil, chega a ser cruel, sabe, às vezes, já. Então, cara, me dói, assim, me dói porque eu vejo, puta, amigos, assim, amigas que, sabe, falando assim, literalmente falou, cara, não, sei lá, Uhum. vou desistir, chega, acabou, pra mim, cansei, sabe, não aguento mais, sabe. E você fala, pô, não, você não pode, né. E aí, de repente, você vê lá o outro que é amigo de alguém, da editora,
ou que, sei lá, é famoso por outra questão, né? Porque Uhum. tem, sei lá, quantos 1000 seguidores no Instagram, tipo, consegue, sabe? Nada de braçada. Entendi. É difícil, cara, é difícil. Sinceramente, adoraria poder falar coisas melhores, assim. Sim, Acho que em termos de escrita tem gente muito boa, mas o ecossistema não está favorecendo, assim. uhum. Isso a gente tem que olhar porque está um problema, É realmente, verdade. né? É bom a gente sempre ouvir como um escritor, né, o pensamento, né, de cada um. Então, esse conselho seria um conselho para quem está começando a escrever agora, seria persistir, seria a palavra certa? Tipo, não desistir, tá lá sempre, acreditar? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que mais do que persistir, tentar se atentar pro que é que importa no fim das contas, né? Assim, porque assim, se de repente para você a relação é uma outra, você fala assim, não, eu quero escrever literatura porque eu quero ser famoso, você gosta da fama, tudo bem, não tô aqui Uhum. para julgar, não, falar, que coisa fútil, não. Mas de repente pensar, bom, será que a fama, para chegar na fama, a literatura é o melhor caminho? Talvez não seja, Uhum. né? Eu quero porque, não, sabe, por qualquer outra razão. Então, de repente, também botar isso em pauta e pensar, né, o tempo todo. Agora, se você falar assim, meu, eu gosto de escrever, sabe assim, para mim escrever uma história, um texto, um trabalho com as palavras, é, é muito realizador, também tem um pouco esse jogo de falar, bom, então tá, se escreveu o que importa, então eu não vou pirar ou não vou me deixar me abater porque ele não está sendo, né, não está saindo lá no, né, nos destaques dos grandes jornais, não está ganhando os prêmios, assim, o que importa para mim é ter escrita, então também carregar um pouco de tipo assim, não, meu livro é legal, algumas pessoas Uhum. leram, gostaram, isso está acontecendo, para poder segurar um pouco a onda, para poder seguir, porque é muito imponderável, sabe, é muito imponderável, assim, você, né, e eu vejo esse tempo todo, assim, gente que tava ali num super sucesso, todo mundo incensando e falando, ó, é grande aposta, dali a pouco ninguém mais fala da pessoa. E o contrário também, tava ali, né, tem um livro ali, ninguém tá dando a menor bola para a pessoa, de repente Uhum. acontece uma coisa, acontece outra, pronto, a pessoa sabe, o grande nome do momento, assim. Isso pode, às vezes, levar 20 anos para acontecer, né, Uhum. 10, 5, às vezes pode levar 2 semanas. Então também ir percorrendo o caminho e falando, bom, então deixa eu ir pelo caminho, seja com o caminho qual for, né? Uhum. É isso aí. Mas eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Então, quando a coisa apertar mesmo assim, para mim sempre foi essa luta, assim. Inclusive quando as coisas dão certo, também tem um pouco esse movimento. Todo mundo falando, né, não sei o quê, entrevista, blá blá blá, falando mil coisas, aquela ruideira ao redor. Você fala, não, peraí, por que eu entrei nesse negócio? Eu entrei porque eu gosto de escrever. Eu gosto daquele momento que eu estou sozinho, estou com o texto na minha frente, estou escrevendo. Então também volto para aquilo e agora eu quero sentar, eu quero escrever essa história. Né? Também tem esse lado. Legal, eu fiquei curioso também de perguntar uma coisa de música, porque eu vi que a literatura com a música com literatura, negócio aí. Qual é o teu estilo musical, assim? O que é que você gosta mais de ouvir? O que é que inspira você musicalmente falando também, que traz você também para a literatura, né? Que você compôs, né? Você falou que fazia algumas composições musicais. É o estilo rock? O que é que você gosta mais de É, ouvir? eu gosto de várias coisas, assim, viu, já, porque eu gosto de várias coisas mesmo, assim, por exemplo, quando eu compunha, eu gostava muito da coisa dos arranjos orquestrais, da trilha Uhum. de cinema e tal, mas para ouvir, e das letras, por exemplo, eu gostava muito, principalmente da MPB, né, eu acho que a música popular é a nossa grande arte, assim, sabe, é a arte em que o Brasil pode falar assim, não, aqui deixa com a gente, que a gente aqui, né, assim, nas outras coisas também, Uhum. claro, tem coisas boas, né, por exemplo, sei lá, música orquestral, tem Villa-Lobos, tem Sim. Carlos Gomes, tem outros, mas aquela coisa, não dá para o Brasil falar assim, não, nós somos o grande nome da música orquestral, não somos, né, pô, Alemanha, Itália, né, enfim, e outros. Agora eu acho que a música popular Música realmente o Brasil pode, popular. sabe, pode encher o peito e falar assim, não, aqui, pô, um país que tem Chico Buarque, Tom Jobim, Aldir Blanc, Noel Uhum. Rosa, João Bosco, Gilberto Gil, Caetano Veloso, pô, só Interessante.
Interessante que quando você estava comentando aqui, eu lembrei muito de Noel Rosa. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Laia, laia. Pô, Eu fiquei, na hora que eu você falou aqui adoro, em música, eu só lembrei de Noel Rosa, que essa música, assim, tipo, é meio que uma referência para mim também. Eu gosto bastante de Noel Rosa. adoro. Demais, demais mesmo. Não, é demais, né? Então, esses caras que você olha, você fala assim, pô, um desses sozinho fazia a música de um país, né? A gente, ó, só de cabeça que eu falei 7 e eu sei que tem muito mais, tá? Uhum. É, então, por exemplo, a música desses caras eu adoro, assim, para mim, eles como letristas são Milton Nascimento, ó, como tava deixando escapar, pelo amor de Deus. Eles como letristas, assim, são grandes influências até hoje, sabe? Até hoje, assim, de falar, isso aqui, cara, isso aqui que eu estou escrevendo num romance, quem me ensinou foi o Fono Sim. Rosa, foi o Chico Buarque, foi o Aldir Blanc, né? Então, esse é o tipo de música que também, nossa, me comove muito, né? Agora, rock, eu gosto pra caramba, né? Pô, tá aí o cabelo, os brincos, né? Que não enganam ninguém, né? Então, eu gosto de muita coisa diferente, assim, sabe? Então, curto bastante coisa diferente, assim mesmo, de curtir mesmo, assim, de me comover. E tô quase o tempo inteiro ouvindo música também. Então, também é uma coisa que faz muito parte da minha Ah, vida. que legal, bacana demais. Ó, assim, são 9 horas e 26 minutos, né? A gente já está encerrando daqui a alguns minutinhos essa entrevista e eu quero Encerrando. saber quais os planos para esse ano, né? Novos livros, o que é que você está preparando aí para esse ano? Tem algum plano, algum projeto para esse ano 2023 agora? Tem, não, tem bastante coisa. Bom, o Dor Fantasma sai agora no final de março, Sim. né? Eu vou para Portugal primeiro fazer o lançamento, depois volto aqui. Já temos programado o lançamento no Rio e em São Paulo. Então, enfim, quem for das duas cidades já fiquem de olho nas minhas redes aí para a gente se encontrar. É, E aí vai ter a nova edição do Rebentar também, com texto revisado, então um texto novo, que eu adoraria que quem já leu a versão anterior lesse a nova versão também. Né, assim, Aham. eu queria poder obrigar as pessoas a fazer isso, mas eu sei que não posso. E quem não leu, lê a nova versão, porque é um texto que eu gosto bastante, né? E, e aí A também já Angela falou aqui, ó, garanti 2 no lançamento, ela falou aqui. Aê, boa. Porque o Dor Fantasma tá com pré-venda em dobro, né? Tá com essa promoção super legal de uma parceria da editora Biblioteca Azul com a Amazon. Então, quem compra na Amazon na pré-venda, compra um exemplar e leva dois, né? Por um preço de um exemplar, assim, um preço bom para um lançamento, né? Não é aquelas promoção pega-trouxa, não. Tipo assim, não, você leva dois, mas você paga preço de Uhum. dois mesmo. Não, tá pagando Não, preço de pagou um. certinho. Um preço bom para um livro lançamento. Então tem esses lançamentos, né? E aí também já tenho vários eventos agendados, algumas oficinas que eu estou tentando agendar, né? Então provavelmente vou divulgar nas minhas redes em breve também. E também, né, assim, aí aqui sozinho em casa, vou revisar o novo livro de contos, que deve sair ano que Uhum. vem pela Record. E também já começar a escrever o próximo romance, né? Porque conversamos aqui sobre isso, né? Estou sempre pensando nas histórias, É né? verdade, Então, não assim, para, né? Não para. não, não, não falei só de boca, não. Já estou querendo começar a escrever, então acho que esse ano vai ser bem ocupado mesmo. Bacana. Olha, queremos agradecer, né, essa companhia bacana demais, Rafael Gala, que você que está nos acompanhando também, agradecer a todos vocês. Saiba você, Rafael, da admiração, né, que todos nós temos, o apreço por você, por sua obra. A editora Caminhos Obrigado. Literários está aí com a conversa com o autor, né, esse projeto interessantíssimo que eu estou muito feliz em estar fazendo aqui de Recife, né? A editora Caminhos Literários, que é uma editora de Campinas, né? Uau! De Como Campinas. como se deu essa conexão aí? É pelo meu trabalho de rádio também, eu sou radialista há Sim. 33 anos de rádio, aí a gente tem esse conhecimento aí com todo mundo, e aí a gente fez essa conexão Recife-Campinas, Campinas-Recife. Outros entrevistados, às vezes, em outros países também, a gente faz essa conexão também. Então, quero Legal. agradecer de coração, em nome da editora Caminhos Literários, a sua presença, ilustre presença aqui. Adorei o papo, gostei bastante. E aí fica as suas considerações finais e os convites aí para os próximos eventos que você tiver para os nossos seguidores.
Pô, obrigado, Jean, obrigado pela conversa, adorei também. Obrigado à editora Caminhos Literários também. Acho legal ter esses projetos, porque eu acho que a literatura realmente, né, se a gente não é conhecido, se a gente não conhece a própria literatura, né? A gente sempre tem aquela ideia de que a escritora é Machado de Assis, José de Alencar. A Uhum. escritora mais recente é Clarice Lispector, né? Quer dizer, tá todo mundo morto. Parece que nem tem escritor vivo mais, né? Então é Uhum. legal mostrar que sim, Sim, tem muita gente claro. escrevendo, viva, ativa, fazendo um trabalho legal, né? E acho que a gente precisa fazer essas pontes, né, com todo mundo. Então agradeço muito e, bom, convido quem assistiu a me seguir também nas redes para acompanhar as Sim, novidades. fala aí E fala teu Instagram, o que, é que você tem YouTube, tem quais canais aí nas redes o meu sociais? Instagram acho que é Rafael Galo 81. Mas se você botar na busca lá, Rafael Galo, Galo com dois L's, vai aparecer esse rapaz simpático aqui, cabeludinho. Ou se quiser no meu site também, né? Rafael Galo, Rafael com F mesmo, Galo com dois L's, rafaelgalo.com.br. Lá tem meu Instagram, tem meu Facebook, aí eu coloco sempre lá novidades e tudo mais. É uma maneira também de saber para, enfim, quando aparecer. Convido a lerem o Dor Fantasma, já está em pré-venda, de novo com a promoção. Uhum. Então dá para combinar com alguém, tem outra pessoa que quer ler Uhum. também, combina os dois, um faz um Menos pitch dois, pro né? outro, você vai pagar Dá um R$ 30 no livro. jeitinho, dá um jeitinho cada um, né? Né? De repente arma uma conversa assim, então é, pode ser bem legal. Clubes de leitura, se de repente quiser, né? Pô, o clube de leituras tem 20 membros, compra 10 exemplares, vai vir os outros 10, né? Aí todo mundo Né? faz uma vaquinha, enfim, dá para fazer esse esquema e, enfim, só me seguir lá, qualquer coisa, estou aí. Agora, no início, eu tinha falado, eu não vou dar spoiler, não, porque eu queria fazer um comentário, né? Eu recebi aqui uma matéria, eu achei muito interessante e eu queria que você, assim, a gente está quase acabando aqui, eu vou te alugar só mais um pouquinho. Tranquilo. Do Fantasma, ele foi recusado por editores e quase que não saía? É verdade? Como é que é a história aí? Sim, então, foi essa história que eu te contei, porque em 2019, quando eu terminei a primeira versão, eu mandei para um editor e aí depois, né, ele nem deu resposta, porque aí também veio a pandemia, tudo parou, Enfim, né? Eu também não sim. fui atrás, porque eu falei, tudo parou, e depois ele acabou sendo da editora, e aí eu mandei para o outro editor, ele também não quis, aí ele realmente falou, não, não quero. E aí uns amigos leram, também não gostaram e tal. Mas assim, para ser um pouco mais justo, essa foi uma versão anterior, Ah, que aí depois a versão que eu mandei para o prêmio, assim, eu revisei, eu mexi bastante, mandei para o prêmio. E mas sim, assim, mas eu quase mandei para. Eu tava entre descartar completamente ou então publicar assim, sei lá, coisa. Vejo se alguma outra editora quer, ou se eu faço um e-book e simplesmente falo, a gente tá aqui de graça, o e-book, só para eu tirar de mim, sabe? Porque eu fiquei tanto tempo com o livro, assim, que eu falo, também não vou, né? Fiquei 6 anos com o troço, agora, sei lá, só jogo no lixo, não, né? Mas, que bom que deu mas, mas certo. era uma possibilidade. Eu falei assim, então, sei lá, paga, foi só para mim que eu escrevi mesmo e vou começar outro. Assim, mas se não tivesse ganhado o prêmio Saramago, era muito provável esse destino. Muito provável. Mas O que que é bom. muito louco afirmar, né? Porque, pô, como é que você, né? Uma coisa de novo, uma questão improvável quando tu ganhar o prêmio Saramago. Uhum. Não dá pra você contar com isso, falar assim, não, se não ganhar o prêmio Saramago eu vou jogar fora. Pô, é igual você falar assim, não, se não vou fazer um monte de dívida, se eu não ganhar na Mega Sena, eu não vou Eu não pagar vou pagar. nada. É quase isso, assim. É, Né? mas que bom que deu tudo certo e aí foi vencedor, né? Prêmio Saramago aí nas mãos, recebido e enfim, a gente fica muito feliz. História aí meio que, ainda bem que deu certo, né? Uhum, Então eu tinha que uhum. comentar, desde que eu recebi aqui, eu disse, sério isso aqui? Não, eu vou ter que perguntar a ele, quase que ia passando aqui em branco, mas eu consegui fazer essa pergunta. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Como eu falei, a editora Caminhos Literários é de Campinas, a gente está aqui em Recife. Então, convido você aí em Campinas, conhecer o pessoal da editora Caminhos Literários também. Convido você, assim como eu sempre faço com todos os entrevistados aqui, para vir aqui a Recife, é o nosso convidado, para conhecer Olinda, para conhecer Recife. Para o carnaval não vai dar tempo agora, né? Só se, Uhum. enfim, mas sinta-se convidado
qualquer dia que estiver aqui em Recife, entrar em contato com a gente para a gente apresentar a cidade e a região metropolitana, que é bem bonita a cidade, as praias aqui. Ah, legal, pô, obrigado. Tomara que role uma oportunidade, né? Quem sabe pô, eu iria de bom grado. Tá ótimo, então. Então, grande abraço para você, obrigado mais uma vez. A gente vai ficar aqui com as nossas considerações finais para o pessoal que tá. Deixa só, deixa também aqui a Andréa Del Fuego, ela vai estar presente no dia 28 desse mês aqui com a gente também, batendo um papo, Nossa, né? Legal, ela ótimo. tá dia 28 aqui de fevereiro. Pô, Ah, legal. Andréa, né, também ganhou o prêmio Saramago e é, pô, ótima escritora, assim, ótima. E super legal de conversa. Vai ser ótimo, com certeza. ah, que bacana. Então, essa entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho no Instagram, vai estar disponível também no site da editora Caminhos Literários, né? Então, se você quer mandar para os amigos, quer, tipo, assistir novamente, então, fica à vontade, vou estar disponibilizando daqui a pouquinho, depois que a gente está encerrando. Então, por hoje, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com o Rafael Galo aqui com Conversa com o Autor pela editora Caminhos Literários. Rafael, Deus abençoe. Continue aí com essa mente, ó, e trazendo sempre mais grandes obras para a gente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns Ah, obrigado. pela simpatia. Enfim, foi muito bom estar aqui batendo esse papo com você. Obrigado, Jean. Obrigado a todo mundo aí. Valeu por assistir também. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo e até a próxima, hein? Conversa com o Autor aqui no Instagram, editora Caminhos Literários. Abração. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Rafael. Até mais.